Nesse domingo eu quero falar sobre um ETF que ele é negociado na Bolsa Americana, que é o EWU. E apesar dele ser negociado lá, ainda assim ele replica o índice iShare MSCI United Kingdom, ou seja, ele está voltado para as maiores empresas do Reino Unido. Por mais que sejam aí as maiores empresas do Reino Unido, como vocês podem ver, são empresas que elas estão globalmente presentes em todos os cantos do mundo, porque vocês podem ver que a gente tem aqui a própria Unilever, AstraZeneca, Rio Tinto, HSBC, Shell, enfim, são empresas que realmente são conhecidas, elas têm uma capilaridade muito grande e basicamente ela compõe esse índice e o EWU ele replica esse índice. Então nós estaremos expostos à economia e às empresas do Reino Unido através desse ETF. Cabe ressaltar, gente, que você pode negociar diretamente lá fora, mas aqui no Brasil nós já temos também um BDR desse ETF e que ele tem o ticker de BEWU39. Recentemente nós tivemos algumas mudanças nesses BDRs de ETFs, porque por um tempo eles estavam voltados somente para o investidor qualificado, mas conforme as empresas foram se adequando, trazendo os prospectos em português e tornando o material mais acessível para o investidor, então agora todos os investidores conseguem fazer os seus investimentos nesses BDRs de ETFs. É claro que tem diferenças, principalmente nas taxas que incidem nesses investimentos, eu vou trazer tudo isso até o final do vídeo, mas acima de tudo isso eu primeiro quero trazer a parte qualitativa desse investimento, que é uma recomendação sim da Levante para a carteira global deles, que eles estão olhando para outros mercados que não somente o Brasil. Então eles entraram com a recomendação de compra do EWU com aproximadamente 10% do peso, da carteira. Eles também estão fazendo uma outra recomendação que é da Salesforce. Eu vou deixar o relatório com todas essas recomendações aqui embaixo no vídeo para vocês, mas de qualquer maneira, o que eu quero falar mesmo é realmente do EWU. Depois, se vocês quiserem estudar um pouquinho mais sobre a recomendação de Salesforce, acessem o relatório. Enfim, gente, a questão do EWU é que, como eu falei para vocês, nós estamos falando do Reino Unido e das 87 maiores empresas que nós temos lá. Como vocês podem ver, a composição da carteira do EWU, ele está muito voltado para o consumo, então mais de 20% é do consumo e nós temos aí aproximadamente 17 e 18% para o lado financeiro. Mas é claro que também tem a própria questão de indústria, saúde e vários outros segmentos, como vocês viram nessa imagem. E qual que é o ponto nesse momento, Muitas pessoas viram que várias empresas, por exemplo, de tecnologia subiram bastante no mercado americano, e aí muitos já estão entendendo que tem muita coisa com preço esticado e que talvez, agora a gente está vendo isso até de forma mais clara, as pessoas estão trocando um pouquinho esses investimentos de growth por investimentos de value, Então eles estão buscando aí algumas empresas ou enfim, alguns ativos que possam ainda estar descontados e que tenham aí capacidade de crescer pensando também no atual momento que a gente está vivendo. Então toda essa questão de pandemia, quando a gente fala de consumo, da própria questão da indústria e tudo mais, a gente viu que sofreu um pouquinho. Mas aos poucos a gente está vendo uma recuperação e quando a gente fala do Reino Unido, eu acho que a gente fica um tanto quanto otimista, ainda que a gente tenha visto ali o número de casos aumentando por conta da variante Delta, mas assim, o número de mortes e tudo mais, tudo isso diminuiu. Isso porque, como vocês podem ver nessa matéria aqui, mais de 85% da população adulta lá já tomou a primeira dose. Então eles já estão trabalhando com a reabertura da economia e todos esses passos que eles estão dando, que o Boris Johnson lá, ele tá adotando algumas medidas, tudo isso provavelmente deve favorecer essa recuperação econômica, a questão do consumo deve voltar, a própria questão dos bancos lá, com o diferencial de juros, eles devem voltar a fazer uma geração de caixa muito mais forte, também nas empresas de consumo, de indústria e tudo mais, e consequentemente, além de pensar no crescimento de algumas empresas por conta de toda essa recuperação, também tem a própria questão do aumento dos dividendos. Quando a gente fala do EWU, sim, ele é um ETF, ele distribui dividendos, ele tá ali na casa dos 2,96%, de dividendos, do dividend yield, e aí isso pode inclusive aumentar com essa recuperação econômica. Então, pensando nesses principais aspectos, faz sentido talvez olhar um pouco para esses ETFs agora,
que eles não estão tão voltados assim para o growth, mas talvez para o value, e pensando nessa recuperação econômica que vários países devem ver aí pelos próximos meses, pelos próximos períodos. E aí vocês devem estar se perguntando, mas beleza, Bea, qual é o histórico de rentabilidade desse ETF? Será que realmente vale a pena? Bom, cabe ressaltar que nós estamos falando de um ETF e não daquele stock picking, né, de você ir lá escolher diretamente uma empresa. Então, dentro desse pacotão todo de um ETF, você pode ter empresas que vão subir muito, outras que vão subir um pouco menos, e aí, consequentemente, você vai ter ali a rentabilidade dessa carteira. Como vocês podem ver nesta outra imagem aqui, nós vimos que nesse último ano, claro, a gente teve uma valorização muito grande, um retorno muito grande, mas muito por conta do tombo que a gente tomou no ano passado. Mas quando a gente olha desde o início desse ETF, que foi lá em 1996, a média de retorno anual chega aí a mais de 4%, na verdade, né, a quase 5%. E aí vocês devem estar se perguntando, mas isso é pouco? Isso é bom? Isso é ruim? O que eu decidi fazer, gente? Eu trouxe também um comparativo com outros ETFs que também atuam no segmento de médias e grandes empresas, para a gente entender mais ou menos qual é o retorno que eles estavam entregando aí desde que eles foram criados. E a gente enxerga que sempre fica algo em torno de 4, 5, 6%. A gente tem aqui da zona do euro, né, ali em torno de 3,5%, mas está muito na média. Nós estamos falando de um ETF. E nós temos que considerar também, claro, que tem a própria questão dos dividendos e, acima de tudo isso, né, gente, que nós estamos diversificando o nosso capital e dolarizando parte da nossa carteira, seja investindo diretamente lá fora, seja investindo através do BDR. E é claro que é muito importante quando a gente pensa, eu sei que tem muita gente, né, que tem chamado cada vez mais crises e tudo mais, a gente falou até recentemente em um vídeo aqui no canal, mas eu acho que uma maneira da gente tentar se proteger é justamente diversificando o capital, não estando 100% no Brasil ou 100% em outro país ou coisa nesse sentido. Eu acho que a gente pode diversificar a classe de ativos, também a jurisdição que a gente está investindo, então diversificar os setores. Eu acho que isso é um ponto muito importante para quando a gente quer se preparar, talvez, por uma possível crise. E claro, sabendo que mesmo assim a gente pode acabar sofrendo, mas a diversificação ela diminui um pouco a volatilidade da carteira, ela pode diminuir um pouco o impacto, e quando a gente pensa no dólar em si, nós sabemos que muitas vezes quando a gente está vivendo um momento de estresse aqui no Brasil, a gente tem o câmbio subindo bastante, então tanto no BDR como investindo principalmente diretamente lá fora, nós sentiremos esse efeito do câmbio e consequentemente isso pode servir como uma proteção para nossa carteira. Todas essas explicações, até o pessoal da Levante colocou ali no relatório um comparativo, né, da nossa bolsa brasileira com o dólar, vocês vão conseguir ver no relatório em si. Mas a princípio, essa é uma recomendação deles. Acho que faz sentido realmente pensando nessa questão da retomada econômica, da abertura econômica também do Reino Unido, que você está exposto também nas maiores empresas de lá, mas que, claro, elas atuam de forma global. E, claro, pensando também que nós estamos falando de um ETF. Quando a gente pensa talvez em começar a investir lá fora, eu digo que os ETFs eles podem sim ser um caminho ou um bom começo, para que você não precise chegar lá num mercado que é gigantesco, que tem zilhões de empresas, né, a mais exagerada, mas fazer esse stock pick. Então o ETF muitas vezes ele pode ajudar nesse sentido. Agora, por último, gente, mas não menos importante, eu quero trazer para vocês as principais diferenças, né, da questão das taxas, porque, claro, quando a gente fala de um ETF, ele vai ter taxa de administração. Quando a gente fala do mercado americano, a gente tem a própria questão da tributação. Então, deixa eu colocar para vocês aqui na tela, basicamente, quais as principais diferenças de investir diretamente lá fora e também do BDR, se a gente escolher aqui, né? Quando a gente fala do EW, ele tem uma taxa de administração de 0,51%. E quando a gente recebe os dividendos, nós temos a incidência do imposto de renda de 30%. Sim, quando a gente fala de bolsa americana, nós temos esses dividendos sendo tributados. Se você escolher investir através do BDR aqui no Brasil, cabe ressaltar que você vai ter um acréscimo de algumas taxas além dessas que eu já falei para vocês, tá? Nós teremos 0,38% do IOF por conta da questão do câmbio e nós teremos também a taxa do banco depositário de 3%. Então, basicamente, gente, quando você investe no BDR, você vai ter essas taxinhas a mais, mas saiba que tudo isso, vocês não precisam fazer nenhum pagamento à parte. Tudo isso já incide diretamente no montante, por exemplo, dos dividendos que serão distribuídos e tudo mais, e aí, consequentemente,
automaticamente você já recebe esse valor líquido diretamente na sua conta, beleza? Bom, pessoal, eu acho que eu trouxe os principais aspectos realmente do EWU. Me contem se vocês já conheciam esse ETF e se vocês acham que faz sentido talvez olhar para algumas empresas ou para alguns ETFs que estão ligados a consumo nesse momento, talvez até esperando uma retomada da economia. E é basicamente isso. Se vocês quiserem ver um pouquinho mais sobre a outra recomendação que o pessoal da Levante trouxe, que é a Salesforce, o relatório está aqui na descrição, eu também vou fixar aqui no primeiro comentário de vocês e podem inclusive utilizar os comentários para dar a opinião de vocês sobre mais esse investimento e mais essa alternativa, talvez para dolarizar a carteira, beleza? Um beijo no coração de todo mundo e eu vejo vocês então no próximo vídeo.